Gravando? Tá gravando? E eu vou compartilhar minha tela com vocês. Não abriu. Espera aí que eu vou de novo. Deixa eu abrir esse negócio. Aí abro o Teams. Agora foi. Pronto. Então, vamos lá. No último vídeo que eu enviei para vocês, que seria um roteiro dessa semana, eu falei um pouquinho sobre as áreas das figuras, das superfícies dos prismas. Então, lembrando aí, o que é o prisma? Ele tem uma característica, tá? Fala. Alguém chamou? Alô, alô? Não? Ninguém chamou, não. Então tá bom. Então vamos lá. O que é um prisma? Ele tem, os prismas são poliedros com as seguintes características, isso eu falei no vídeo. Duas bases formadas por regiões poligonais, convexas e paralelas entre si. Então, quando a gente pensa em prisma, a gente pode pensar no cubo, a gente pode pensar no paralelepípedo retângulo, a gente pode pensar quando a base é um triângulo equilátero, que aí é chamado de prisma triangular regular. A gente pode pensar quando a base é um hexágono, né? E um hexágono regular, que tem todas as mesmas medidas dos lados, aí chama prisma hexagonal regular, tá? A apostila, ela traz pronta para a gente não precisa nem pensar, ela traz pronta uma informação aí, opa, apareceu uma régua, uma informação aí que está na página 41. Ela traz pronta na página 41 a área total de um prisma hexagonal regular. O que é isso? É esse prisma que a base é um hexágono regular. O hexágono regular, ele tem todos os lados aqui com a mesma medida, né? E ele traz essa fórmula já pronta. O que é a área ocupada? Quando a gente pensa em 3 dimensões, é difícil da gente imaginar a área. A área é justamente realizar a planificação, né? Abrir isso no chão da figura que estava em 3 dimensões. Tá? Então, é essa área aqui que ele ocupa. Essa fórmula do hexágono, ela está na apostila, na página 41. Ela está pronta na apostila. Não foi necessário pensar nela, tá? Então, vou excluí-la daqui, tá na página 41. Depois a gente vai fazer um exercício baseado nessa fórmula, tá? Que a gente vai utilizar. Eu vou tirá-la daqui. Agora, para a gente iniciar a aula, nós vamos fazer a área de um paralelepípedo retângulo. Por que eu gosto bastante de comentar do paralelepípedo retângulo? Porque existem várias formas no nosso dia a dia que lembram paralelepípedo retângulo. Por exemplo, a embalagem da pasta de dente lembra um paralelepípedo retângulo. A embalagem do sabão em pó lembra um paralelepípedo retângulo. A embalagem do suco lembra um paralelepípedo retângulo. Quando a gente vai comprar um perfume, geralmente vem numa embalagem de um paralelepípedo retângulo. Então, esse paralelepípedo retângulo é muito mais presente no nosso dia a dia do que um prisma de base hexagonal regular. Esse é muito mais presente. Quem assistiu ao vídeo viu que eu comentei da fórmula que isso daqui ocupa. Então, como é que eu falei que é essa fórmula? Então, a área total de um paralelepípedo retângulo é 2 vezes A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Essa é a área ocupada. Por que eu comentei no vídeo que é essa fórmula? Se a gente pensar aqui embaixo, né, que você tem o comprimento A e a profundidade B, né, você tem esse quadrado e esse quadrado que tem essa característica, que a base seria A e a altura seria B. Então, por isso desse 2 aqui na frente. Depois, nós temos 2 retângulos que tem o A aqui de comprimento, né?
e a altura, que eu estou chamando de C. Então, eu tenho esse e esse, né, que são essas duas laterais aqui, ó, o a da frente e a lá do fundo, que você tem o comprimento, que seria a base, que é o A, e a altura, que é o C. Então, por isso que é 2 vezes A vezes C. E esse outro aqui, que seria a lateral, esse retângulo lateral, ele teria a profundidade sendo o B, que seria a minha base, e a altura vezes C. Então, por isso aqui, ó, 2 vezes o B vezes C. O mais importante é entender que essa fórmula aqui vale para calcular a área de qualquer paralelepípedo retângulo, tá? Vou apagar aqui. Até aqui alguma dúvida, galera? Não, Pro. Não? Então tá. Agora, nesse exemplo que a apostila deu, ela foi bem legal porque ela trabalhou aqui embaixo com um quadrado, tá vendo? Então, se aqui mede 2 centímetros, automaticamente a profundidade vale 2 centímetros. Como é que funciona? Gente, é bem tranquilo calcular a área. É só substituir na fórmula. O nosso A seria 2, o nosso B também seria 2 e o nosso C seria 4. Então, eu venho lá, a área total é igual a 2, o A é 2, então vai ficar 2 vezes o B é 2, mais o A é 2, vezes o C é a altura, que é 4, mais o B é 2, vezes a altura do C, que é 4. Lembrem-se, primeiro resolver as multiplicações. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Agora, soma tudo. 8 mais 8 dá 16. Com 4 dá 20. 2 vezes 20 daria 40 centímetros quadrados, porque se trata de área. Alguma dúvida sobre esse itemzinho? É a letra B da página 42, tá? Alguma dúvida sobre esse itemzinho, gente? Ô, Pro, a profundidade é 2 também? A profundidade é 2. Ele não deu aí na apostila, mas a base é um quadrado. Então, tanto o comprimento quanto a profundidade é 2. Essa informação aqui veio faltando mesmo na apostila. Ok, obrigada. De nada. Agora, né, nessa letra B, embaixo, a gente tem um prisma de base triangular regular. O que significa isso? Que esse triângulo aqui, ó, ao lado está planificado, ele é um triângulo equilátero, tá? Na última aula remota do dia 4, a gente comentou sobre a área de um triângulo equilátero, tá? Para quem não se lembra, é só olhar na internet, só pesquisar aí rapidamente, né? O triângulo equilátero, a área é lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, tá? Então, essa daqui é a área de um triângulo equilátero. Esse daqui é um prisma de base triangular regular. Como é que fica essa área total dele? Como é que fica essa fórmula? Fica assim, ó, área total é igual. Quando eu planifico, coloco no chão esse prisma, eu fico aqui com 3 retângulos. O retângulo aqui seria o lado do triângulo equilátero multiplicado pela altura, a fórmula da área. Porque a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Inclusive, nesse dia 4, a gente também revisou um pouquinho isso. Porém, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 retângulos. Então, eu teria assim, ó, 3 vezes o lado, que é o lado do triângulo equilátero, multiplicado pela altura desse prisma. Mas eu tenho 2 triângulos equiláteros. Ó, eu tenho um triângulo aqui e um triângulo aqui. Um é a base e o outro é a parte de cima. Então, eu teria que fazer 2 vezes a área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem assistiu ao vídeo, eu até fiz uma simplificação aqui para tornar o nosso trabalho um pouquinho mais simples, ó. O 2 dá para dividir por 2, que dá 1, né?
E o 4 dá para dividir por 2, que dá 2. Então, quem assistiu ao vídeo, viu que eu fiz a seguinte fórmula. L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. Vamos substituir o que foi fornecido aqui, ó. Então, vamos lá. 3 vezes. Quanto mede o lado do triângulo equilátero? Quem poderia me dizer quanto mede o lado do triângulo equilátero? 2 raiz de 3? Não, 2 raiz de 3 é a altura. 3? 3, muito bem. Vezes, quanto mede a altura desse prisma? 2 raiz de 3. 2 raiz de 3, muito bem. Mais o lado do triângulo equilátero. Quanto mede o lado do triângulo equilátero? 3? 3, vou elevar ao quadrado, raiz de 3, e tem um dividido por 2 aqui, ó, tá? Vou continuar aqui, ó. Área total é igual 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18, raiz de 3. Mais 3 elevado ao quadrado, 9. 9. Raiz de 3 sobre 2. A área total, então, 18, raiz de 3, mais. Quanto dá 9 dividido por 2? 7,5. 7? 4,5? Ah, não, calma, tô fazendo 4,5? É, 4,5. 4,5. Agora, olha que interessante. Como ambos possuem raiz de 3, eu posso somar isso. Quanto que é 18 mais 4,5? 22,5? 22,5. Raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Uma coisa interessante que alguns exercícios trazem, eles trazem quanto vale a raiz de 3, tá? Por exemplo, o exercício 1 dessa mesma página, ele fala que raiz de 3 é 1,73. Ele faz uma aproximação aqui, tá? Caso for solicitado que vocês realizem essa aproximação, é só pegar o 22,5 e multiplicar por 1,73. Realizando essa multiplicação aí, vou até fazer a gente ganhar um tempinho aí na minha calculadora, tá? Então, só multiplicar. Quando ele der que raiz de 3 vale algum valor, é só multiplicar. 22,5 vezes 1,73 dá 38,9. Então, aproximadamente 39 centímetros quadrados. Aproximadamente, tá? Alguma dúvida dessa letra B da página 42? Não, prof. Não? Então, vou zerar aqui a minha tela. Ai, apaguei meu desenho. Não, não dá para voltar. Eu desenho de novo, sem problemas. Professora, Oi, tem umas pessoas lá no grupo da sala falando que não estão conseguindo entrar, acho que você tem que aceitar. Não sei se vocês entraram. não, acho que entraram, porque o meu... Quando eu entrei, eu liberei a autorização. Será que eles estão no link certo? Deixa eu ver se a Sueli entrou. Sueli, você entrou? Não, que estranho. Sueli, conseguiu entrar? Bem, vamos lá. Antes de irmos para o exercício 1 da página 42, eu queria comentar um pouquinho do exercício 2, tá? O exercício 2, na letra A, ele pede para vocês obterem uma fórmula para calcular a área total do cubo.
Quem assistiu ao vídeo viu que eu fiz esse comentário, tá? Então, quando a gente fala de cubo, que é a ideia do dado, você tem área total sendo 6 vezes a aresta ao quadrado. Por que são 6 vezes a aresta ao quadrado? Porque quando você planifica o cubo, eu até coloquei uma imagem aqui do lado, você fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. E a área do quadrado é lado vezes lado, ou aresta, tá? Tanto importa aqui se usar A ou L, né? Então, a letra A, ele pede justamente para a gente calcular, elaborar uma fórmula. Quem assistiu ao vídeo viu que eu já comentei aí dessa fórmula. Na letra B, ele pede para que vocês elaborem uma fórmula para calcular a área total do paralelepípedo retângulo. Então, quem já está aí desde o início da aula, observou que a gente já teve essa fórmula, a gente já fez, tá no vídeo, e a gente já comentou dela hoje, que é A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Então, essa daqui é a área total do paralelepípedo retângulo, tá? E aí, quando a gente vira na página 43, aí sim tem uma letrinha C que tem um exercício que a gente tem que calcular. Então, olha só, ele fala assim, qual é a medida de cada aresta de um cubo? Então, ele está pedindo aí de um cubo, que eu não sei, que tem a mesma área de um paralelepípedo retângulo. Então, eu vou montar esse paralelepípedo retângulo aqui, ó, que eu tinha feito, mas eu acabei apagando ele, tá? Então, esse paralelepípedo retângulo, ele tem aí, ele deu no enunciado, ele tem 6 centímetros por 12 centímetros e por 20 centímetros. Então, ele quer calcular a aresta de um cubo que tem a mesma área que esse paralelepípedo retângulo. Então, o primeiro passo aqui é calcular a área desse paralelepípedo retângulo, que eu não tenho e não faço nem ideia de quanto vale isso. Para isso, gente, eu vou aplicar essa fórmula, não tem segredo. O nosso A aqui será 6, o nosso B será 12 e o nosso C será 20. Fórmula da área total é a seguinte, 2 vezes, abre lá o parênteses, A vezes B. Então, 6 vezes 12, mais A vezes C. Então, 6 vezes 20, mais B vezes C, 12 vezes 20. A área total desse paralelepípedo retângulo será 2 vezes. 6 vezes 12, vamos lá, quanto que dá 6 vezes 12? 72. 72, muito bem. Mais 6 vezes 20. 120. 120, muito bem. E mais 12 vezes 20. 240. 240, certinho. Então, a área total é igual. Primeiro eu vou somar, tá? 240 mais 120 dá? 360. 360, muito bem. 360 mais 72, né? 2, aqui daria 3, subiu 1, 432, ok? O dobro de 432 é 864. 864 centímetros quadrados. Até aqui, gente, alguma dúvida? Não, prof. Não? Agora, o que ele disse lá no enunciado? Vamos ler novamente. Qual é a medida da aresta de um cubo que tem a mesma área do paralelepípedo retângulo? Então, a área do cubo é a mesma. Ele quer saber quanto mede esse Azinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar essas imagens aqui para eu fazer no cantinho. Apaguei. Agora, eu tenho assim, ó, a área total de um cubo é 6 vezes A ao quadrado. Eu sei que a área total é a mesma do paralelepípedo retângulo. Então, é 864, que é igual a 6 vezes A ao quadrado. O 6, ele está multiplicando. Qual é o oposto da multiplicação? Divisão.
Divisão. Vamos fazer aqui no cantinho, ó, 864 dividido por 6. 8 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6 para 8, baixo 2. 26 dividido por 6, quanto que dá? Hein? 26, tabuada do 6. 6, 12, 18, 24. Então, 4 vezes. 6 vezes 4, 24 para 26, 2. Abaixo 4 de novo. 24 dividido por 6, 4. 6 vezes 4, 24 para 24, nada. Então, aqui, ó, dá 144. O A está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. 12. Ou seja, esse paralelepípedo retângulo aí, ele mede a aresta dela, desculpa, do cubo, ele mede 12 centímetros. 12 vezes 12 vezes 12 dá justamente, não, 12 vezes 12 vezes 12, não. 12 vezes 12 dá 144, e 144 vezes 6 é 864. A área fica exatamente igual. Alguma dúvida nesse exercício? Não, Pro. Não? Agora, deixa eu só achar aqui, nós vamos ao exercício 1 e 5 da página, primeiro o 1, que é da página 42, e depois o 5, que é da página 44, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais, não tem ninguém aguardando. Todos. Então, vamos lá. Ó, o exercício 1 diz o seguinte: a aresta da base de um prisma hexagonal regular. O que significa isso? Que a base é um hexágono, é uma figura geométrica plana de 6 lados. Ele é regular, então todos esses ladinhos aqui têm a mesma medida. Medem 10 centímetros, então medem 10 centímetros. E a altura é de 20 centímetros. Então, essa altura aqui é de 20 centímetros. Ele pede, calcule a área da superfície total do prisma e utilize 1,73 como aproximação para a raiz de 3. Esse 1,73 a gente vai fazer lá no final, tá? Aí lá no final a gente substitui. Como eu disse para vocês, essa fórmula foi dada pronta na apostila, na página 41. Então, anotei ela aqui, ó. Área total é igual a 3 vezes o L, vezes 2 vezes o H, mais L raiz de 3. Lembrando que o H é a altura do paralelepípedo retângulo e esse L aqui é a medida do lado do hexágono, tá? Substituindo na fórmula, vamos lá. Área total é igual a 3 vezes... Quanto mede o L? Quanto mede o lado do meu hexágono? 10. 10. Muito bem. Mais, abre parênteses, né? 2 vezes o H. Quanto mede a altura? 20. 20. Mais o lado, que é 10, vezes o raiz de 3. Ok? A área total é igual. Vou multiplicar. 3 vezes 10, 30. 2 vezes 20, 40. Acho que aqui eu já vou substituir o raiz de 3 pelo valor que ele deu. Peraí, para ficar mais fácil. Ele deu que vale 1,73. 1,73 vezes 10 vai dar 17,3. Aí eu venho, área total é igual a 30 vezes. Primeiro eu vou resolver a soma que está dentro do meu parênteses. Quanto que é 40 mais 17,3? 57,3? 57,3. Muito bem. Agora é só pegar os 57,3 e multiplicar por 30. Vou até fazer essa continha aqui, não vou usar a calculadora, tá? Deixa o zero para fora, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 7 é 21, sobem 2, 3 vezes 5, 15, com 2 que subiu, 17. Abaixo zero. Tem uma casa depois da vírgula aqui, uma casa. Então, a área total aqui, 1.719 centímetros quadrados. Alguma dúvida, gente?
Não, Pro. Não? Vou apagar aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir essa fórmula aqui, que a gente vai usar, e vou apagar o exercício 1 e vou trazer o 5 para cá. No 5, tá? Ele não pediu para usar, mas a gente pode trabalhar aí com a aproximação, de novo, do raiz de 3 como 1,73, tá? Pra gente, se a gente quiser enxergar mais claramente aí quanto dá cada uma das áreas, tá? Mas ele não pediu, fica aí a critério de vocês utilizar ou não, tá? Bem, vamos lá. O que ele pede? O exercício 5, ele fala assim, ó. 2 embalagens de papelão com formato de prisma regulares, um triangular e um hexagonal. Então, é muito importante ele destacar que é regular, porque quando é regular, significa que todos os lados do triângulo são iguais e todos os lados do hexágono são iguais. Ele tem a mesma capacidade de armazenamento, ou seja, o que eu consigo guardar aqui dentro dessa primeira embalagem é a mesma coisa que eu consigo guardar aqui dentro. Suas medidas estão indicadas na figura a seguir. Então, essa primeira aqui, ó, o lado, ele é 12, até já vou marcar, ó, Lzinho é 12, e a altura é 20. No triângulo equilátero, o Lzinho é 24 e a altura é 30, tá? Aí ele fala, qual das duas embalagens gastará menos material para ser fabricada? Como é que eu sei que eu tenho que calcular a área aqui, né? Quando a gente pensa na embalagem, a gente tem que pensar ela planificada para ver o quanto que eu gasto de papelão. Então, por exemplo, você compra uma televisão, ele vem dentro de uma caixa, ela vem em 3 dimensões. Para eu saber o quanto que foi gasto de material para fazer aquela caixa, eu tenho aí que planificar, tá? Se alguém estiver precisando de ovos, aqui na minha rua, nesse momento, estão vendendo ovos aqui, viu? Caso não vendem aí não tenha disponível na rua de vocês, aqui está disponível. Vamos lá. Área total. Primeiro, eu vou calcular do hexágono, tá? Primeiro do hexágono. Vamos lá. 3 vezes. Quanto vale o L no hexágono? 12. 12. 12. 2 vezes a altura. Quanto vale a altura? 20. 20. Mais o lado, que é 12, que irá multiplicar a raiz de 3. Já vou transformar aqui a raiz de 3 em 1,73 para ficar mais fácil de fazer a minha conta. Área total é igual. 3 vezes 12? 36. 36. 2 vezes 20? 40. Muito bem. Estou aqui ligando a minha calculadora. 12 vezes 1,73. 20,76. Isso mesmo. Agora eu somo. Quanto que é 40 mais 20,76? 60,76. Muito bem. E agora eu vou pegar o 70 ou 60,76 e multiplicar por 36. Olha só quanto que vai dar isso. 2.187,36 centímetros quadrados. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que para o prisma de base triangular regular, tá? Para quem não se lembra da fórmula, eu fiz ela agora há pouco aí, mas eu vou anotar aqui de novo. Então, a área total aqui é do triângulo, tá? A área total é 3 vezes o L vezes a altura, mais L quadrado, raiz de 3, sobre 2. Essa daqui é a área total.
quando a gente fala de um prisma de base triangular regular. Área total é igual 3 vezes. Quanto vale o lado do triângulo aí? 24. 24. Muito bem. Quanto vale a altura? 30. Mais o lado elevado ao quadrado. O lado é 24 elevado ao quadrado. Vezes o raiz de 3. Já posso substituir por 1,73. Lembrando que tudo isso será dividido por 2. A área total é igual. 3 vezes 24. 2.160. É que já fez no final, né? Então dá 72. E aí vezes 3 dá 2.160. Mais, vou resolver aqui. 24 vezes 24 é 576. Vezes 1,73 vai dar 996,48. Tudo isso dividido por 2. A área total é igual a 2.160 mais... Vou dividir isso aqui por 2. Vai dar 498,24. E agora é só somar. Mais 2.160. Aqui deu 2.658,24 centímetros quadrados. 2.658,24 centímetros quadrados. E aí, qual era a pergunta do enunciado? Qual das embalagens gastará menos material para ser fabricado? E aí, gente, quem que gasta menos material? Um hexágono? Isso, o prisma, né? Hexagonal regular. Regular, tá? Então, esse prisma hexagonal regular, ele gasta aí menos material, ok? Dúvidas até aqui? Diga, pode falar. Quando é sobre as fórmulas, quando eu for tratar de um quadrado, então aí eu uso 2 vezes A vezes B vezes C e por aí vai. E aí, quando for um hexágono, é essa fórmula do 3L. E quando for um prisma, quando for um triângulo, é 3 vezes L vezes altura, L ao quadrado, raiz de 3. É isso, né? Isso. Então, assim, ó, como sugestão agora, vamos justamente fazer isso que você falou, Gabriela. Vamos organizar agora tudo isso que eu passei para vocês, porque eu passei 4 fórmulas, né? E aí a gente, como eu disse, a gente tem 2 semanas aí para realizar as provas, né? Então, vamos fazer um resumo aí de todas as fórmulas que foi dadas nessa aula, tá? Então, a primeira, lembrando que a gente está falando de área, tá? Essas são as fórmulas da área. Então, quando a gente fala de cubo, tá? A fórmula da área total do cubo é 6 vezes a aresta ao quadrado, tá? Isso é quando a gente fala do cubo. Quando a gente fala do paralelepípedo retângulo, tá? Do paralelepípedo retângulo, a área total é 2 vezes o A vezes B, mais o A vezes o C, mais o B vezes o C, tá? Uma coisa importante, essas são as mais comuns de utilizarmos no Enem, tá? O que mais aparece no Enem são essas duas aqui, tá? Agora, do prisma triangular regular, que é essa que a gente acabou de fazer, né? Então, a área total é 3 vezes o lado do triângulo, vezes a altura, mais L ao quadrado, que é o lado do triângulo, raiz de 3, dividido por 2. Essa daqui é do prisma
triangular regular. E, por fim, nós temos essa está na apostila, essa apostila dá pronta, né? O prisma hexagonal regular, área total é igual, essa daqui é a que já vem pronta na apostila aí de vocês. 3 vezes o L, abre parênteses, 2 vezes o H, lembrando que o L é o lado do hexágono e o H é a altura, mais o L raiz de 3, tá? E se o enunciado não der o raiz de 3 igual a 1,73, nem há necessidade de substituir, tá? Se ele não der, não há necessidade. Alguma dúvida até aqui, galera? Não, prof. Não? Então tá. Peraí que eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. Vou parar a minha gravação. Opa.